Então, vamos lá. Vamos embora. Então, olha só, o nosso tema hoje é sobre a taxatividade da lista de serviços. O Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira passada, ele julgou, em repercussão geral, um tema específico sobre a lista de serviços do ISS. Não é um tema novo, mas o julgamento é recente. Ele fixou a seguinte tese: é taxativa. Pessoal, provavelmente a Cláudia teve um problema de conexão novamente. Já já ela retorna. Nós vamos começar a falar sobre a recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da interpretação da lista de serviços. Eu vou falar também, um pouquinho antes, sobre a questão do conceito de serviço, ok? Nós tínhamos um link específico, né? Específico da BSSP, Centro Educacional, que estava organizando esse nosso evento, mas infelizmente, por questões aí, questões de tecnologia, né, de internet, nós não conseguimos manter o link em pé para que vocês pudessem nos assistir lá na sala organizada pela BSSP. A Cláudia acabou de me mandar mensagem aqui que ela provavelmente não consegue voltar, ok? Então, assim, em respeito, em consideração, né, a todos vocês que estão aqui, a quem eu agradeço desde já a presença, nós vamos seguir, tá? Vamos seguir com a conversa aqui. De fato, né, eu quero, desde já, pedir desculpa a vocês pelo imprevisto, pedir desculpa também por esse improviso, na verdade, né? Não era para ser assim. Nós estamos improvisando aqui para que não cancelemos o evento, tá? Estamos improvisando, tentando fazer aqui pelo Instagram, ok? Vamos ver, a Cláudia pediu acesso novamente, vamos ver se ela consegue voltar. Mas, assim, vocês já me responderam aqui, acho que todos estão me ouvindo, certo? Então, acho que podemos seguir adiante aí com relação a essa questão. Principalmente, quando nós iniciamos o evento, há alguns minutos atrás, eu estava falando, pessoal, sobre a questão do conceito de serviços, tá? Eu estava relembrando para as pessoas, né, que estavam lá com a gente, depois aí nós perdemos o contato, eu estava relembrando que o ISS, da maneira que nós conhecemos hoje, com uma lista, né, de serviços tributáveis, o ISS nasceu em 1968, ok? E naquela época vigorava a Constituição de 1967, tá? Constituição Federal de 1967. E eu fui lá nas origens, né, a buscar esse aspecto histórico. E aí, olha que interessante, lá em 1967, pessoal, a Constituição Federal, ela já autorizava os municípios a instituir imposto sobre serviços. Então, não era diferente, certo? A Constituição mandava tributar o serviço e o Decreto-Lei 406 mandava tributar o serviço, certo? Até aí, tranquilo. O que ocorre é que, naquela época, década de 60, década de 70, década de 80 e por aí vai, pouco se questionava a operação que era incluída na lista. Nós tínhamos poucos questionamentos. Então, o legislador complementar
quando ele faz a lista, quando ele fazia a lista, ele ia incluindo atividades na lista sem se preocupar muito com a questão daquela atividade ser um serviço. Eu vou dar o exemplo, comecei a falar quando caiu, o exemplo clássico desse abuso, desse excesso de poder, é a locação de bens móveis, tá? Então, lá em 1968, quando surgiu o decreto-lei, se vocês forem na lista, aparece lá a locação de bens móveis, como hipótese de incidência. E aí, pessoal, olha que interessante. Aí, as pessoas pagavam ISS e pagaram ISS por longos 30 anos. Foram mais de 30 anos pagando ISS sobre uma atividade que não é um serviço. Interessante isso, né? Significa dizer, gente, que as pessoas confiavam na lista sem que tivesse segurança se o que estava lá era um serviço ou não. Até que chegou um processo, um caso, chegou ao Supremo. Nós sabemos, vale relembrar aqui que é um caso do município de Santos, locação de guindaste, certo? Locação de guindaste. E aqui, gente, se nós formos no processo, cabe esclarecer, locação de guindaste não tinha operador, tá? O caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal era o caso de uma locação de guindaste sem operador. E aí vem o Supremo e diz assim, não é serviço, é uma obrigação de dar, não precisa pagar. É uma obrigação de dar e não precisa pagar. Gente, essa decisão aí, ela foi histórica, né? Ela marcou a linha do tempo. Só que ela, infelizmente, ela teve aquele efeito que a gente conhece, que é o efeito interpartes. Significa dizer o quê? Só quem estava no processo é que foi afetado pela decisão. A empresa que ingressou com a ação e o Supremo Tribunal Federal, desculpem, a empresa que ingressou com a ação e a Prefeitura de Santos. Para esses dois, a decisão foi imediata. Mas e as demais pessoas, os demais contribuintes que também pagavam sob locação? Ora, a decisão não os atingiu. Eles tiveram que entrar com ação para obter o mesmo direito. Só que aí, pessoal, nós estamos falando já, o tempo andou, eu falei que foram 30 anos pagando. Eis que chegamos aí, então, em 2003, certo? Em 2003, e vem o Supremo Tribunal, vem o presidente da República, na Lei Complementar 116, e o presidente da República, ele simplesmente, por conta da decisão do Supremo, o presidente da República, ele veta. Ele foi obrigado a fazer o veto daquela expressão locação de bens móveis. Perceberam? Perceberam? Então, assim, da linha do tempo, só para a gente ter isso bem marcante na nossa memória, estava na lista, houve uma decisão do Supremo, surgiu uma lei nova, Lei Complementar 116, tinha locação nela, mas por conta da decisão anterior do Supremo, o presidente vetou. Hoje, então, nós não temos locação na lista. Ok? Pessoal, e desde então, muitas empresas, muitos contribuintes questionam aquilo que está na lista. Gerou uma insegurança o fato do legislador ter incluído algo na lista que não é um serviço. Então, o primeiro ponto importante que eu quero destacar com vocês aqui, pessoal, não confiem na lista. Tá? Não confiem na lista. Podemos ter na lista atividades que não possuem a natureza de um serviço. Ok? Muito bem, mas aí, partindo para a questão da definição do serviço, eu quero trazer aqui para vocês um julgado recentíssimo, tá?
um julgado aí, se eu não me falha a memória, uns 20 dias atrás, o Supremo analisou 2 casos interessantes, antes de chegar na questão da taxatividade. O Supremo julgou um processo a respeito da franquia. O Supremo julgou se a franquia é um serviço ou não. E o Supremo também julgou se o município do Rio de Janeiro pode tributar ou poderia tributar aquelas operações envolvendo o Jockey Club, jogos, apostas. Ali o que se discutiu foram 2 coisas: se é um serviço, se aquela atividade pode ser tributada como um serviço e qual era a composição de sua base de cálculo. Tudo bem? Bom, no que nos interessa aqui hoje, gente, eu quero trazer para vocês o conceito do serviço, tá? Nos 2 processos, o relator, ministro Gilmar Mendes, eu tenho, inclusive, o voto dele, dos 2 processos. Como nós estamos aqui pelo Instagram, vocês conseguem, né, contato comigo facilmente, né? Então, aí vocês têm o meu e-mail, tem o meu celular, inclusive, por WhatsApp. Quem quiser depois me pedir na íntegra o voto do ministro Gilmar Mendes, eu mando tranquilamente, tá? Mas aí eu trouxe alguns destaques. O que o ministro ele puxou ali para chegar num conceito. Ele diz assim, que a Constituição Federal ela prescreve que cabe à lei complementar definir o que se deve ter por serviços de qualquer natureza. E aí ele avança um pouquinho. Ele diz assim, olha que interessante, o legislador complementar ele pode até restringir o conceito de serviço, mas ele não pode ampliar. Então quer dizer que a Constituição manda tributar serviço, o legislador complementar, Congresso Nacional, pode restringir esse conceito, mas não pode ampliar. E aí o ministro diz assim, não é possível chamar de serviço aquilo que não é. Então, olha que parâmetro interessante, gente. Nós não podemos tributar algo, uma atividade, chamando ela de serviço, se na verdade ela não é. Primeiro ponto importante. Segundo, ele também deixou claro o seguinte, que a mera inclusão do serviço na lista pelo Congresso Nacional não transforma a atividade num serviço. Interessante isso, né? Quer dizer, então, que eu não posso pegar uma atividade e colocar lá e falar assim, olha, agora está na lista de serviços, passou a ser um serviço? Não pode, ok? Não pode, não confiem na lista. Tá? E aí vem o ministro e cita também, eu destaco para vocês aqui, ele fala o seguinte, olha, tivemos oportunidade já de apreciar aqui as operações de leasing, e eles entenderam que leasing, então, é um serviço. Analisaram também a questão dos planos de saúde, e aí os municípios foram vitoriosos, plano de saúde também é um serviço, ok? E vai afunilando essa questão do conceito. Ele diz assim, que nós não devemos nos apegar tanto ao direito civil, tá? Mas muito mais, devemos usar muito mais como parâmetro, pessoal, essa questão da obrigação de fazer algo. Quando as partes pactuam, e neste pacto existe a obrigação de fazer alguma coisa, nós certamente estaremos diante de uma obrigação de fazer na qual né, ou em relação à qual eu posso caracterizar, eu posso definir como um serviço. Olha que interessante. E aí ele diz assim, pode-se assentar, contudo, que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ISS incide sobre atividades que representem
uma obrigação de fazer ou uma obrigação mista. Certo? Então, vejam. Então, os municípios estão autorizados a tributar obrigações, contratos, operações em que exista uma obrigação de fazer e uma obrigação, ou uma obrigação mista, mas não podem tributar uma obrigação de dar. Pessoal, aí no dia a dia, né, você que está nos assistindo aqui e passa por esse dilema, muitas vezes, o cliente, a dúvida acerca da atividade ser ser um serviço, ou ser circulação de uma mercadoria, ou ser uma obrigação de dar, né? Então, analise o contrato, o que as partes almejavam, e verifique se em alguma das cláusulas contratuais, se está claro, em algum momento, se está sendo pactuada uma obrigação de fazer. Se for uma obrigação de fazer, ISS. Se não for uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar, não tem ISS. Podemos ter operações mistas, em que existe a obrigação de dar, mas também existe a obrigação de fazer. Bom, tudo bem. Isso tudo é teoria. Vamos para a prática agora. E agora eu quero aqui, até para a gente pensarmos juntos aqui. Se chegasse alguém aqui, se alguém aqui me escrevesse, se eu recebesse alguém, você que está me assistindo aí, se você me mandasse a seguinte pergunta. A pergunta viria para mim e para todos que estão nos assistindo aqui, todos estamos juntos. Patrocínio, eu precisei contratar a seguinte operação. Eu precisei contratar, eu estou fazendo um evento, várias pessoas, agora não pode, né, gente? Nesse momento aqui nós não estamos podendo fazer, nós não estamos podendo, não pode ter aglomeração. Então, o exemplo é fictício, é do passado e, quem sabe, brevemente no futuro. Quero fazer um evento, vai ser um evento numa área fechada, e para que esse evento corra a contento, eu vou precisar contratar uma empresa que vai trazer para mim aqui no evento banheiro químico. Muito comum isso, muito comum, muito usado em todos os eventos, todas as festas. Quando não tem estrutura pré-preparada, vem alguém e traz lá o banheiro químico. E aí essa é a pergunta que eu quero debater com vocês. Esta operação, a empresa que traz o banheiro químico, deixa o banheiro químico e depois ela leva de volta, é uma obrigação de fazer ou é uma obrigação de dar? E agora? É uma obrigação de fazer ou uma obrigação de dar? Isso tem todo sentido. Isso é muito importante. Por quê? Pessoal, se a entrega do banheiro químico e a retirada dele for caracterizada como obrigação de fazer, tem ISS. Se for obrigação de dar, não tem. E aí vamos refletir juntos aqui. Vamos pensar um pouquinho aqui. Olha só. Quando eu me interessei pelo banheiro químico, será que eu não almejava também que ao final do evento, a pessoa, o dono do banheiro, que muitas vezes registra a operação como locação, o locador, entre aspas, eu também não quero que ele assuma a obrigação, o compromisso de dar uma destinação para o que tem dentro do banheiro, para os resíduos. Perceberam? Perceberam, então, que eu não posso classificar como locação pura e simples esta operação, porque por detrás de uma aparente locação, eu tenho uma obrigação do suposto locador de dar um destino aos dejetos. Ele tem essa obrigação, até porque se ele não se obrigar a fazer isso, eu não quero. Concordam? Se ele não se obrigar a dar uma destinação, eu não quero o banheiro químico, não quero ter essa obrigação. Então, vejam que eu posso estar diante, então, de uma operação mista, em que há uma obrigação de dar, mas também há uma obrigação de fazer. Patrocínio, como é que faz? Ora, se for o caso, segrega as operações,
define valor para cada uma das operações, é perfeitamente lícito, possível. Tá? Segundo exemplo, para a gente fechar a questão do conceito, muito semelhante a esse. Estou construindo, e na construção, vocês sabem, vamos melhorar o exemplo. Eu vou demolir uma obra, uma casa, para construir outra. É muito comum o dono da obra, que vai demolir, que vai construir, ele contrata uma empresa para trazer uma caçamba. Gente, no mundo real, você vai no Google, se você quiser encontrar essa operação aí no Google, você vai botar locação de caçamba, não vai? Não é locação de caçamba que a gente chama? Mas aí vem de novo a pergunta: será que nós estamos diante de uma locação mesmo, pura e simples, que não paga ISS? Ou será que por detrás dessa suposta locação, nós não temos aí também uma obrigação de fazer? Perceberam? Perceberam? Ora, o dono da obra, será que o dono da obra se interessaria pela caçamba se ele tivesse que dar um destino aos entulhos, ao material da demolição que está na caçamba? Será que ele não almeja que o suposto locador, dono da caçamba, ele não espera, almeja, ele não obriga essa pessoa a dar uma destinação ao lixo, ao resíduo? Tá aí, surgiu a obrigação de fazer. Surgindo a obrigação de fazer, eu necessariamente tenho que tributar pelo ISS. Isso é serviço, pessoal. Isso é serviço. Agora, não confundir obrigação mista, em que eu tenho obrigação de fazer com obrigação de dar, não confundir com aquelas operações, com prestação de serviços, obrigação de fazer, em que o prestador utiliza ferramentas, utiliza equipamentos para o seu trabalho. Eu não posso considerar uma operação mista uma obrigação de fazer pura e simples, em que o prestador necessita do auxílio de equipamentos, de ferramentas de trabalho. É totalmente diferente. Por exemplo, se eu contrato alguém para fazer carga e descarga, o pressuposto para carga e descarga é que ele tenha uma empilhadeira. Certo? Então, eu contratei serviços de carga e descarga. A empilhadeira é um equipamento, uma ferramenta de trabalho. Não dá para segregar. Tudo bem? Perceberam a diferença? Eu contratei um serviço. Para o serviço, a pessoa vai utilizar de uma ferramenta, de um equipamento, no caso aqui, uma empilhadeira. Pessoal, eu vou evoluir aqui para a questão da taxatividade da lista. Eu só quero que vocês confirmem para mim se está tudo ok com a imagem, com o som. Eu não recebi mais nenhuma mensagem aqui. Só para ter essa segurança, está tudo bem? Está tudo ok com a imagem? Seria possível alguém dar uma resposta aqui, por favor? Se nós estamos com tudo... Tá bom? Tudo bem o som? Posso seguir adiante aqui? Tranquilo? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Bom, além de solicitar algum material, pessoal, além de vocês solicitarem alguma coisa que eu estou citando aqui, alguma jurisprudência, eu peço também que, se você tiver alguma pergunta, quiser entrar em contato comigo, por favor, pode mandar aqui no meu e-mail, tá? Tá no meu Instagram, mas eu vou repetir aqui. Contato, arroba, patrocínio, arroba, patrocínio.adv.br. Eu estou ligando aqui o carregador, pessoal, porque eu estou com receio da bateria, né? Como nós comentamos no início aqui da nossa conversa, nós estamos improvisando aqui, né? Nós íamos usar o notebook
que por meio do ambiente lá da BSSP, mas infelizmente tivemos problema lá com a conexão e não foi possível, tá? Então eu estou aqui improvisando e estou com receio do meu celular falhar aqui com relação à bateria. Ele não estava preparado para esse encontro, tá? Ele não estava preparado. Vamos ver. Bom, de todo modo, ó, vamos combinar o seguinte, enquanto nós estamos com imagem, com som aqui. Se por qualquer razão tivermos um problema aqui, interromper, nós marcamos um outro dia, horário, e eu volto, tá? Eu volto e concluo aqui o nosso raciocínio em relação ao assunto de hoje, ok? Tudo bem? Pessoal, agora que entendemos um pouco da questão do conceito, obrigação de fazer, operações mistas e obrigação de dar, vamos à decisão do Supremo que diz assim: a lista é taxativa, mas comporta interpretação extensiva. E aí, eu comentei também agora há pouco que essa questão da taxatividade que comporta interpretação extensiva não é nova. Ela é muito antiga. Pessoal, o Supremo ele não trouxe absolutamente nenhuma novidade. Talvez o que faltasse o que faltava, né, era ele confirmar isso, como de fato confirmou. Mas toda a doutrina sempre defendeu este entendimento. A lista é taxativa e comporta interpretação extensiva, vedada a tributação por analogia. Tudo bem? Eu fui buscar o Papa do ISS, né, o professor Bernardo Ribeiro de Moraes, em sua clássica obra, lá da década de 70, ele já falava assim, ó, embora taxativa, limitativa, a lista admite interpretação extensiva. Pessoal, 1970, ele já falava isso. Ele diz o seguinte, que é perfeitamente possível interpretar extensivamente o que está na lista. O que não pode é colocar nela o que não está nela. Certo? Aí ele dá o seguinte exemplo. Na lista, nós temos serviços de medicina, os médicos. Pessoal, o legislador não é necessário que ele coloque na lista todas as especialidades. Ele não precisa colocar na lista médico cardiologista, médico oftalmologista, médico veterinário. Não. Ele coloca os serviços de medicina e nós, interpretando extensivamente a lista, vamos tributar todos os profissionais que atuam nesse segmento. Perceberam? Então, que isso não é novo. Ele não trouxe nenhuma novidade, agora com esse julgado recentíssimo. Ok? Então, vale lembrar também, vamos na Lei Complementar 116, vamos no artigo 1º e vamos no parágrafo 4º. Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 1º. A incidência do ISS não depende da denominação dada ao serviço prestado. Olha que interessante isso. O legislador trouxe para a lei aquilo que a doutrina já havia consagrado. Para tributar pelo ISS, não se limite ao nome do serviço. Tribute observando, apurando, verificando a natureza do serviço. Em sala de aula, nas nossas saudosas aulas presenciais, né, de pós-graduação, um abraço especial aí aos meus alunos, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil. Minha última aula presencial na pós-graduação foi em março. Abraço especial para a turma lá de Joinville, né? A última turma. Tivemos que cancelar todas as aulas da pós, né, de presencial. Mas tenho certeza, tenho fé em Deus aí que brevemente nós estaremos retornando, tá? Mas eu estava dizendo o seguinte, nas minhas aulas presenciais, a gente usa alguns exemplos. Se eu não pudesse interpretar a lista extensivamente, eu não poderia tributar aquela operação quando o prestador muda de nome. Vou dar um exemplo.
Vocês já ouviram falar dos serviços de fumigação? Vou repetir. Serviços de fumigação. Por mais estranho que pareça, gente, esse caso é real e foi parar no Superior Tribunal de Justiça. A prefeitura queria cobrar ISS, serviços de fumigação. A empresa falou, eu não pago. Fumigação não está na lista. Gente, o fiscal lançou e não conseguia cobrar. A empresa bateu o pé. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar, dizia a empresa. Fumigação não está na lista. E aí, primeira instância, segunda instância, Tribunal Superior, Superior Tribunal de Justiça. Vem os ministros e dizem assim, empresa, você tem que pagar. Fumigação nada mais é do que uma das espécies do controle de pragas, que está na lista. Pulverização, a parte de dedetização. Perceberam, gente? Outro exemplo, que a gente usa muito em sala de aula. Alguém aqui, você que está me ouvindo aí, você já contratou alguma vez os serviços prestados por uma doula? Doula? Eu não sabia o que era isso, viu, gente? Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar disso. Depois, pesquisando, descobri que doula é aquela profissional que acompanha a mulher durante o período de gestação. Ah, é. Não está na lista. A doula não está na lista. Mas será que esta operação, será que a gestante, quando ela contratou a doula, o que ela almejava? Qual era o problema que ela almejava resolver? Quando eu identifico isso, pessoal, eu vou na lista. Se eu encontrar correspondência, tributa. Se eu não encontrar correspondência, não tributa. Olha outro. Tem uma senhora que ficou famosa, porque ela foi objeto de uma matéria, inclusive em algumas revistas. Ela trabalha numa grande indústria automobilística. Ela é uma osmóloga veicular. Osmóloga veicular. Ela escolheu esse nome. Pessoal, o legislador, o aplicador da lei, o intérprete, a autoridade fiscal não pode impedir que eu dê à minha atividade o nome que eu quiser. Eu gostei desse nome, vou dar esse nome. O que não pode é mudar o nome e achar que não incide mais. Esse é o ponto. Vocês já ouviram falar de serviços de falcoaria? O quê? Serviços de falcoaria. Eu também não conhecia. Um aluno, né, num curso de retenções na fonte, levantou essa questão. Eu falei, rapaz, se você não me explicar o que é isso, eu não posso te ajudar. E aí ele me explicou. Pessoal, serviços de falcoaria nada mais é do que aquela empresa que você contrata. É muito comum isso em aeroportos, tá? Para que aqueles pássaros que sobrevoam ali a pista de pouso e decolagem, para que eles, para afastá-los, né, e evitar riscos de acidentes, os aeroportos contratam empresas especializadas que prestam serviços de falcoaria. O cara vai lá, no braço assim, leva um falcão, o falcão presta o serviço, vem para o braço do cara e ele tira a nota. Serviços de falcoaria. Mas pague ISS, isso patrocínio. Gente, o nome é irrelevante. O que tiver por detrás da operação, a natureza do serviço é que vai ser determinante. E aí, se eu encontrar correspondência com algo na lista, tributa. É assim que eu vou, tá? É por aí que eu vou. Perceberam, gente? Perceberam aí a questão da... Eu gosto, inclusive, eu prefiro, tá? Eu vou ser sincero com vocês, eu prefiro, eu não gosto muito da questão de chamar de interpretação extensiva. Porque extensiva dá aquela ideia de que eu posso estender, alongar, esticar a tributação, e não pode. Eu gosto mais da expressão interpretação compreensiva da lista. É interpretar compreendendo a hipótese de incidência, e aí sim eu pago ou não pago ISS. Perceberam? Ficou claro? Agora, para fechar então, eu queria, para a gente
partir para o encerramento aqui, né, dentro do nosso horário combinado. Teremos outras, tá? Eu volto, tá? Dentro desse contexto, gente, conceito de serviço muito ligado a uma obrigação de fazer, lembrando das operações mistas e lembrando da obrigação de dar que não paga, nós passamos, então, pela questão da taxatividade da lista. Ela é taxativa, não é possível incluir nada nela, mas eu posso pegar o que está lá e interpretar compreensivamente. O exemplo que eu dou na sala de aula, para fechar, é o do professor. O professor não está na lista. Aí eu digo assim, não, eu dou aula. Dar aula não está na lista. Eu digo assim, eu leciono. Lecionar não está na lista. Se eu fosse partir pelo pressuposto da taxatividade, o professor, aquele que dá aula, aquele que leciona, não pagaria ISS. Mas ele paga. Por quê? Porque na lista tem ensino e instrução de qualquer grau ou natureza. O professor que deu à sua atividade esse nome é tributado pelo ISS, porque a lista manda tributar o ensino, a transmissão do conhecimento. Perceberam? Perceberam? Mas, patrocínio, você falou aí sobre o conceito, você falou sobre a interpretação extensiva, mas dá alguns exemplos aí de serviços que não pagam ISS. O seu cliente, com certeza, gostaria de estar em uma dessas hipóteses. Então, vamos lá. Não pague ISS. Produção de vídeo estava na lista, foi vetado. Então, você que está me assistindo aí, está pensando em contratar, assim que puder, dar aquela festa, aquele batizado, aquele aniversário, casar, você vai contratar o quê? Você vai contratar uma empresa para fazer a gravação, fazer o vídeo, não vai? Não é? Essa empresa que vai gravar o evento, que vai editar o vídeo, que vai legendar o vídeo, não importa para qual finalidade, essa empresa não paga ISS. Está fora do campo de incidência do imposto. Não tem nota fiscal, pessoal. Fatura ou recibo. Tudo bem? Outra. O registro do domínio na internet. Vocês já devem ter ouvido falar, você que está me assistindo já deve ter passado pela experiência de registrar um domínio na internet. O www. alguma coisa. O .com, .org, .adv. Quando você registrar, você paga uma espécie de uma anuidade. Note, a instituição que faz o registro não emite nota. Porque ela já obteve do Poder Judiciário, ela já obteve o direito de não ser tributada pelo ISS. Então, o registro de domínio na internet também não paga. Cessão de direito autoral não paga ISS. Cessão de direito autoral. Gente, é incrível como são várias atividades que não pagam e muita gente não sabe. Um dia eu estava gravando um vídeo, contrataram uma empresa para gravar. O dono da empresa estava gravando, ele estava fazendo a filmagem. Naquele dia ele foi porque o funcionário não pôde ir. Quando terminou a gravação, ele me chamou do lado e falou assim, professor, eu escutei o senhor falar que produção de vídeo não paga ISS. Escutei direito? Falei, escutou. Aí ele vira para mim e fala assim, mas eu não sabia. Eu estou emitindo nota, estou pagando. Ele não sabia, gente. E é natural, muitas vezes o empresário não é bem orientado, não sabe, né? E por último, gente, para fechar os exemplos aqui, eu queria comentar também na verdade, mais dois. Provedor de acesso à internet, tá? Provedor de acesso à internet não paga ISS, não está na lista e não é possível interpretá-la extensivamente para tributar o provedor. Tem decisão judicial nesse sentido. E, agora para fechar mesmo, também o fornecimento de água por caminhão-pipa. Pessoal, aquela água fornecida pelo caminhão-pipa, o cara tem a outorga do poço artesiano, ele capta a água do subsolo, bota no caminhão e entrega a água, certo? Esse fornecimento de água por caminhão-pipa não paga ICMS, porque não é mercadoria. Ok? E também não paga ISS, porque não é transporte. Ok? O fornecimento de água por caminhão-pipa, extraída do subsolo, com outorga, e distribuída e fornecida com caminhão da frota própria do dono do poço,
não é operação tributável pelo ISS. E também não paga ICM. Olha que notícia boa, né? É isso, gente. É esse conteúdo que eu pretendia disponibilizar para vocês, esse nosso bate-papo. Eu acho que esse tempo de aproximadamente 50 minutos, 1 hora, é um tempo interessante para a gente debater um pouco. Nós vamos marcar outros encontros, tá? Fica aqui o convite para você. Se não for lá pela BSSP, por qualquer motivo técnico não for possível, nós faremos aqui no Instagram. Aceito, inclusive, sugestões aí de temas, ok? Para fechar, queria lembrá-los, quem ainda não adquiriu, tá? Se quiser, meu livro, ISS, Teoria, Prática e Jurisprudência, 4ª edição, tá? Disponível nas melhores livrarias. Se tiver dificuldade de encontrar, manda um e-mail para mim e eu te dou o caminho aí, tá bom? 4ª edição, totalmente atualizada aí com a Lei Complementar 157. Pessoal, minha gratidão, muito obrigado pela presença, pela audiência, pela paciência de vocês. Fiquei muito feliz de encontrá-los aqui, ainda que virtualmente, tá? Saudade daqueles meus alunos que estão aqui, que eu tive o prazer de conhecer presencialmente. E você que está me assistindo, mas que não me conhece pessoalmente, eu sei que não faltará oportunidade para nos encontrarmos. Uma excelente semana para vocês. Deus abençoe a todos. Vamos seguir firme aqui, com muita saúde. Tudo isso aqui logo passará. Pessoal, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até lá. Valeu. Valeu, gente. Até mais.